Muito bom dia para você, Jogo Aberto Pará na área para falar de mais uma vitória do Papão, a terceira consecutiva. O Papão saiu da lanterna, deu uma bela de uma respirada, mas a missão ainda é árdua. E ontem foi de virada com chuva, aquela virada épica, bicolor para fazer a Curuzu tremer. O secador ontem não deu certo. Vamos falar também do Clube do Remo. Rapaz, Santos vindo para Belém, com Neymar e tudo. Vamos falar sobre isso já já aqui no nosso Jogo Aberto Pará. E claro, eu quero a sua participação. Manda o teu recado pra gente através do WhatsApp que está aqui na tela, no 984017422. Manda o teu recado pra gente que a gente vai ler com todo prazer. Outra possibilidade é através do nosso Instagram, o meu Insta do Danilo Pires, é só procurar, ou também da nossa debatedora Liane Coelho, Liane. Muito bom dia para você. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Você começou com várias notícias improváveis hoje, né? A questão do Neymar, Santos, Remo e uma vitória do Paysandu com gols de jogadores improváveis, que a gente vai falar logo mais aqui no programa. Vamos bater um papo também com ele, que é nosso convidado, nosso parceiro, Saulo Zaire. Esteve ontem na Curuzu e, obviamente, vai trazer aquela visão que só ele teve ali debaixo do gramado. Bom dia, Saulo. Tudo bom, Danilo? Um abraço para a galera de casa, Liane. Satisfação estar aqui nesse Jogo Aberto Pará para resenhar, para bater uma bola. Saudade de falar de futebol nesse horário aqui na RBA TV. Estamos juntos e vamos causar uma polêmica aqui para provocar a nossa debatedora. É o mínimo que esperam Exatamente da gente. E como o Saulo bem falou, DNA de Esporte é aqui com a gente na RBA TV. Vamos começar logo colocando aí os melhores momentos na tela dessa vitória do Papão. E vitória debaixo de um aguaceiro, meu irmão. Olha como estava o gramado no início do jogo. Aliás, jogo que demorou um pouquinho para começar por conta ali da condição efetivamente do gramado, mas que o Paysandu soube se adaptar melhor, Liane, né? E começou a ter boas oportunidades ainda no primeiro tempo. Gramado este que passou, né, por modificações aí, o Paysandu ajustou tudo direitinho, teve aquele tempo de jogo no Mangueirão, mas a chuva ontem, de fato, foi muito forte, né, Danilo? Foi uma chuva absurda que não tinha como não interferir. Alguns jogadores aí reclamaram. Teve lance também negativo, ó, por exemplo, o lance do Diogo, né, que a bola fica parada ali na poça de lama. Então, foram para os dois lados. Foi zagueiro, né? É, foi para os dois lados. Agora, um bom jogo do Paysandu e com destaques improváveis, né? Teve o Marcelinho ali fazendo gol nessa aula, o Marcelinho que várias vezes já chegou perto, mas tinha dificuldade na hora de finalizar. O Claudinei falou, inclusive, sobre a questão de confiança dele. E o Marlon, que mais um jogo consegue aparecer em campo. Olha, o que me chamou a atenção ontem, um abraço para a galera de casa novamente, é porque o Paysandu, Danilo, Liane, amigos e amigas, não teve Vilela, não teve Matheus Vargas e não teve o Rossi, que vem jogando mais como um 10 do que propriamente um ponta ou um atacante. E o Ronaldo Henrique, o próprio Anderson Leite, que começou pela primeira vez como titular, e o próprio Marlon ontem, o cara mais central, mais cerebral ali do meio campo, esses caras responderam. O time teve atitude, apesar do gramado, da atmosfera, do momento na classificação. O Paysandu está estável psicologicamente. Não conheço time que está ali numa depressão futebolística esportiva e buscar um resultado depois de tomar um gol ali, não sei se espírita, mas estranho, no fim do primeiro tempo, dentro de casa. A galera não vaiou. Pelo contrário, muitos aplaudiram. Não sei também como é que foi a resenha, o papo do Claudinei com os seus comandados no intervalo, mas o Paysandu melhorou a sua atitude. Não fez o primeiro tempo ruim, saiu perdedor, voltou para o segundo tempo mais fortalecido com a chegada do Thiago Heleno e do próprio Marcelinho, que fez a diferença. O Paysandu buscou o gol, tentou construir jogadas, teve jogadas aéreas e um trabalho muito interessante dos atacantes pressionando a saída de bola da Ferroviária. Isso fez com que o time visitante perdesse repertório e o Paysandu automaticamente chegasse ao primeiro, ao segundo e conquistasse mais uma goleada, como eu disse na Rádio Clube, uma vitória expressiva que pode tirar o time de uma UTI da Série B para pensar em dias melhores já a partir da próxima rodada contra o Avaí. Falando em Rádio Clube, eu recebi esses dias, na verdade, acompanhei algumas interações e aí falaram o seguinte, tá vendo? O problema do Paysandu era técnico.
Se a gente pegar a escalação do Paysandu ontem, a titular, de 11, 6 são os novos jogadores. Ou seja, a diferença de fato estava no elenco com qualidade para atuar, sendo esses jogadores novos, jogadores com destaque na atuação, né? Justamente. E ontem foi mais uma boa partida do Garcês, que está merecendo já um gol com a camisa do Paysandu. Mas olha, essa nossa resenha aqui vai ganhar mais ingredientes agora, que a gente vai ouvir o Claudinei Oliveira falando sobre o que ele achou desse jogo aí do Papão. Mais uma vitória, a terceira consecutiva vitória bicolor nessa Série B. Para ver como a situação estava difícil, né? Você ganhou 3 jogos e está na zona de rebaixamento ainda. Então a gente tem que manter o equilíbrio, como você falou, não tem jogo de 10 pontos. Então a gente está ganhando, os adversários estão ganhando também, diretos. Só que no mesmo tempo que eles estão ganhando, a gente está se aproximando de outro. É isso, né? E aí o Claudinei falou o seguinte, né? São 3 vitórias consecutivas, ainda está na zona de rebaixamento. Para você entender o que ele está falando. O Paysandu, agora, ele está com 13 pontos conquistados, né? Para você ver como o déficit era muito grande, eram 4 pontos. Agora o Paysandu está com 13, só que os outros adversários também foram pontuando. O Paysandu hoje está na 19ª colocação, com 13. O Lanterna é o Atlético, que o Remo venceu no final de semana. Depois vem o Amazonas e o Volta Redonda com 14, fechando o Z4. O primeiro time fora da zona é o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem uma vitória muito improvável para cima do Cuiabá, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas, Saulo, o Paysandu teve aí essa questão do Diogo, que a Aliane falou, o Garcês fazendo mais uma boa partida, e é interessante como o Paysandu se adaptou ao jogo, né? O Diogo, ele é um cara que dá para ver que ele sabe fazer muito bem o pivô, e o Paysandu começou a buscá-lo. E ele foi raspando, dando casquinha dali, fazendo pivô para o Marlon vir de trás também, né? E isso envolve inteligência de jogo também, né, O pivô bom é aquele que não só finaliza, mas prepara jogadas, né? Por baixo, por cima, segura a marcação, dá uma pressionada ali na saída de bola. O Diogo Oliveira encaixou nessa engrenagem. O Paysandu também, há muito tempo, ele vive desses lances esticados ali para o referencial do setor ofensivo. O Garcês encaixa bem nesse modelo, nesse estilo do próprio Diogo Oliveira, e um Paysandu com repertório, com novidades, como disse a Liane, desde a defesa, com o Gabriel Mesquita se consolidando, a zaga também fortalecida, o meio de campo jogando e se protegendo, e isso sendo também um diferencial quando a bola chega para o Diogo, para o Garcês, nas ultrapassagens pela lateral. Aliás, um ponto que pode ser citado, talvez negativamente, nesse time ainda do Claudinei, talvez seja aquela triangulação, aquela chegada à linha de fundo para fazer cruzamentos. O Paysandu busca quase sempre o jogo por dentro, né, no corredor central. Deu certo ontem, com o Marcelinho entrando na área, ele que é um ponta pela direita, o Marlon 10 entrando na área, pisando e finalizando. Mas, se quiser continuar evoluindo, o Paysandu pode ampliar não só o seu time, mas o campo, né? Buscar ali as interações no momento ofensivo, fazer as dobras na marcação no momento de recompor, para ter uma equipe cada vez mais estável, que negue espaços para o adversário e chegue com um bom agrupamento ali no último terço. Liane, o Saulo falou aí da importância do Diogo Oliveira, que encaixou nesse time, ele que entrou aí ainda durante o primeiro tempo do Repá. Benítez deu azar de se contundir num momento como esse, e aí eu te pergunto, Benítez 100%, Diogo Oliveira 100%, hoje, Benítez perdeu a vaga? Para mim, perdeu. Perdeu, com certeza. Naquele momento ali de Benítez e Nicolas, apesar do Benítez estar atuando na ausência do Nicolas, para mim, ele ainda era um jogador muito abaixo, um jogador que movimenta muito lá na frente, aparece bastante com movimentação, aquele volume de jogo, mas faltava o que o Diogo tem para apresentar. Porque tu tens um Diogo que faz pivô, como o Saulo já explicou aqui, a importância que tem, e aliás era algo que colocava o Nicolas à frente do Benítez, era justamente esse pivô, mas é um jogador alto, acho que é 1,93, né? A gente conversou na na estreia do programa, 94, mas ele usa essa estatura dele, briga no alto, ganha na bola aérea, então assim, ele tem essa segurança ali na frente, dá um volume de jogo e ajuda também com o pivô para que o ataque consiga se recompor. Então, são vários elementos que colocam ele ali numa balança com o Benítez, numa titularidade. Eu não estou falando só do gol, eu estou falando da importância do ataque mesmo. A gente teve um Paysandu que vinha com volume de jogo, mas tinha dificuldade lá na frente, e aí, contra a Ferroviária, teve essa posse de bola, volume de jogo, atuando bastante lá na frente.
com o Diogo sendo peça importante, sem deixar de lado o Garcês, que para mim é jogador de destaque em campo. Olha, a gente falou ainda agorinha da questão desse resultado do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele venceu o Cuiabá. Vamos colocar na tela aí. Esse que foi o jogo que fechou a rodada da Série B e que definiu como é que ficou a classificação. Olha aí, o jogo começou desse jeito, com o goleirão aí. Esse goleiro, inclusive, passou pelo Paysandu, né? 2021, Vitor Souza. Exatamente. Vitor Souza fez essa defesa logo ali no início do segundo tempo e foi decisivo. Depois, aos 27, o Botafogo faz o gol da vitória, uma vitória improvável. Aliás, a gente está vendo resultados diferentes aí, né? Com o caso do... Teve a vitória também do Atlético para cima do Operário, né? Dentro de Goiás também. Então a gente está vendo aí que a Série B, obviamente, tem essa característica, quem está em cima, quem está embaixo. E se o Cuiabá vence essa partida, ele entra no G4 e ainda tira o Remo da condição de quinta colocação. E aí que está uma situação que eu acho que é interessante da gente debater aqui, agora já olhando para o lado azulino, porque essa vitória não foi boa para o Papão. As coisas estão se encaminhando com aquela famosa história. O pessoal que está em cima, você vê um Goiás que dá uma desgarrada, mas os outros times estão se embolando. O próprio Remo se embolou e conseguiu continuar ali por cima, Saulo. Isso é um sinal de que talvez esse time do Remo efetivamente consiga brigar até o final, ou ainda, mesmo que seja ali um terço de competição, está cedo para falar isso? Olha, o Remo está longe de ser convincente do jeito que parte do fenômeno azul imagina, mas por tudo que você falou, Danilo, é um embolo ali interessante, né? O Goiás talvez seja uma presença certa na Série A do ano que vem, mas do Goiás para baixo até a entrada da zona de rebaixamento, se você for pegar a pontuação, que na minha ótica é mais importante do que esse jogo de classificação, esse elevador que para, sobe e às vezes desce, o Remo está no bolo, ele tem investimentos, ele tem um bom treinador que conhece o mercado, tem todo um aparato ali na análise de mercado, de desempenho. Acho que o Remo tem que fazer a pontuação, ele não pode se acovardar, jogar mais defensivamente do que ofensivamente, tem que ser um time equilibrado, olhar o adversário no olho, tentar equiparar os desempenhos dentro e fora de casa, tem a melhor média de público da competição, os dois maiores públicos, aliás, são do Clube do Remo, e todos esses ingredientes, aliados ao que você falou desse equilíbrio da Série B, eu acho que fazem com que o torcedor sonhe com os pés no chão e cobrando o trabalho do corpo diretivo, da comissão técnica. Eu acho que o Remo está no bolo, primeiro 45 pontos, para depois, se for o caso, pensar ali no acesso. Mas passo a passo, com humildade e, acima de tudo, muito trabalho. É isso mesmo. E ó, vamos já ouvir a galera, e você que é torcedor azulino, segundo bloco, a gente vai falar com você, porque surgiu, um pouquinho antes aqui do programa, uma informação de que pode ter um amistoso na próxima semana do Clube do Remo recebendo em Belém do Pará o Santos do Neymar. Lembrando que a Série A está parada. Então esse seria um amistoso aí para dar ritmo para o time que ainda vai voltar a jogar a Série A no caso do Santos. Como é que está o calendário do Remo para isso? A gente já vai falar sobre isso, então não saia daí, ainda tem assunto também que o torcedor bicolor. Bora colocar na tela a interação da galera, falando aí o que está pensando, essa empolgação desse momento do Papão, 3 vitórias consecutivas, Leão jogando contra o Neymar. Neymar já teve aqui, para quem lembra, né, jogando aí pela Copa do Brasil. E aí, o que vai dar nisso aí? Vamos lá, vamos colocar a galera na tela. Bom dia, Danilo e Eliane. Eu acredito no meu Paysandu, jogou na raça e é assim que tem que ser os jogos, e que venha o Avaí. Avaí que é o próximo adversário bicolor no final de semana. Pode passar aí na tela. Bom dia, Papão vai dar a volta por cima. Eu creio que a vitória foi de virada. É o Arthur da Terra Firme mandando o recado dele também. O Roger Aguilera até falou que dá para sonhar até lá em cima ainda. Bora ver se dá tempo. Bom dia, o Paysandu tá no caminho certo. 3 vitórias consecutivas, agora vai. Marcão e Babá estão lá em Mosqueiro, rapaz, acompanhando a gente aqui no Jogo Aberto. Segue aí. Boa tarde, que o Remo tenha a mesma fome que eu para ganhar 3 pontos. É o tom do 40 horas, meu amigo, com esse picadinho com batata e cenoura. Mano, ainda tem uma farinha a barbuda ali do lado para dar-lhe o croque, né? Esse aqui é o bom. Vamos lá, galera, mais 2 aí pra gente finalizar. Papão reagindo com vontade e coragem, vamos brigar lá em cima ainda. O Mário Ribeiro da Campina, que já tá olhando lá pra cima, não tá olhando pra baixo não. Vamos lá pra última. Parabéns, Danilo e Eliane, sou Pedro Monteiro, mais conhecido como Pedro do Papão. Tenho certeza que meu Papão não vai cair. Sucesso pra vocês!
Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a galera muito mais. Claro, manda o teu recado aqui pra gente, que a gente vai fazer a primeira pausa. Ainda tem mais leão, tem mais papão, vamos falar da tuna. Então não saia daí. Tá tudo tranquilo. Vai no papão, Marcelinho, eu vou dar virada agora, gol! Paysandu. Paysandu, Sula Curuzu, explode de novo o Caldeirão, eram decorridos 22 do segundo tempo, vira que vira, e de virada é muito mais gostoso. É, parceiro, Gainha deu show ontem nessa virada bicolor lá na Rádio Clube do Pará. Deus trabalha quem ajuda, não entendeu nada? Pois é, o Marcelinho não tá acostumado a fazer gol, fez ontem o primeiro dele, se atrapalhou todo na entrevista. Era Deus ajuda quem trabalha, mas parceiro, quem é que quer saber disso? Ele fez o gol da virada. Ó, vamos continuar falando do papão aqui, porque o Paysandu ontem recebeu o famoso transfer ban da FIFA. O que é o transfer ban da FIFA, Liane Coelho? Você pode explicar pra gente, Saulo Zari? O Paysandu contratou o Keffel. Lembra do Keffel? Esse é o maior problema da história, né? Porque isso pode comprometer a próxima janela de transferência e por conta do Keffel. Eu acho que esse é o ápice da situação. O Keffel fez um jogo, se não me falha a memória. Meio jogo. 45 minutos contra o Santos. Ele entra no quadro do lembra dele e aí sai sem deixar resquícios positivos, mas deixa problemas aí para frente. Inclusive, o Roger já havia falado sobre essa situação em coletiva quando ele foi questionado, né? Não veio à tona nessa proporção, mas ele já havia comentado sobre. E agora o Paysandu que pode ser prejudicado. Ainda bem que na última janela vieram jogadores importantes, né? Porque o quanto que isso pode interferir numa sequência de temporada, né? Janela que já abre agora em julho novamente. Coloca na tela aí, que inclusive tem essa reportagem para você acompanhar aqui no nosso grupo RBA. Olha só, matéria do DOL. Paysandu é punido pela FIFA e não pode inscrever jogadores. Transfer ban foi aplicado por dívida com o clube português após negociação com o lateral Keffel. O clube português é o Torreense. Você já ouviu falar? Provavelmente não. Pois é, mas o Paysandu negociou esse jogador, veio para cá, jogou 45 minutos, o Paysandu pagou só uma parte, tinha que pagar o restante até dezembro do ano passado, não pagou, aí a FIFA travou o Paysandu. Para mim, o ponto aí é o seguinte: quem indicou esse craque que chega aqui, joga 45 minutos, o torcedor não lembra, deixa uma dívida, ainda prejudica o clube? Saulo Zaire, é uma conta que não fecha de jeito nenhum. Olha, eu estive na coletiva de apresentação do Keffel há mais ou menos um ano. As perguntas são: quem indicou, quem fez questão da contratação, quem formulou o contrato e quem é o principal responsável por essa dívida ter se acumulado. O transfer ban é quando o clube desfavorecido ali, o que não recebe, ele vai à FIFA, faz uma denúncia, a FIFA pune o time devedor, né? O caloteiro. O Keffel, na minha ótica, é o menor dos problemas. Claro, a gente tem como tirar lições disso. Será que não tinha nem o Keffel aqui no mercado local, na base do Paysandu Esporte Clube? Isso também é um outro ponto. Agora, eu conversei ontem com o vice-presidente do Paysandu, Diego Moura. Ele falou que estão todos tranquilos. Essa dívida já foi paga parcialmente. A quitação total deve acontecer até antes do dia 10 de julho, quando a janela será aberta, e a tendência é que o Paysandu não tenha grandes problemas nessa janela, que vai do dia 10 a 2 de setembro,
e vamos esperar que outros Keffels não apareçam, o Paysandu pague essa dívida e esse transfer ban seja o único da história do bicolor paraense. 45 minutos mais caros que do Deus o Paysandu. livre, fora salário, rescisão e E por aí repito, vai. pelo Keffel. Justamente. Ó, falando em notícia que está nos nossos sites, coloca essa próxima notícia aí também que junta tudo, questão de mercado também. Essa daí está no nosso Diário do Pará, com passagem pelo Corinthians, Cantilho pode reforçar o Clube do Remo. O torcedor que ele é mais ligado, com certeza ele já vai lá na internet, dá aquele famoso Google e vai saber quem é o Cantilho. O Cantilho é um meia, né, meio campista, mas com cara de um segundo homem ali, 31 anos, passagem no Corinthians, 4 temporadas. A minha pergunta aqui para Saulo Zaire e Eliane Coelho, primeiramente a Eliane, é essa característica que o Remo está precisando hoje para que aquela nossa conversa do primeiro bloco se mantenha, do Remo brigando em cima, é esse jogador, é essa posição que o Remo está precisando? Na minha cabeça é como se fosse um cara que viesse disputar posição com o Pavani. Acredito que a característica ela é bem-vinda. A gente tem um Remo, principalmente pegando os últimos jogos, desde o Repá para cá, um Remo que tem dificuldade para esse avanço, né? Tanto que no último confronto agora entra o Jadson mais na frente, para esse jogador mais vertical, não ser esse Remo que fica tocando a bola de um lado para o outro. E aí tem essa característica que é bem-vinda, que teoricamente seria do Pavani, né, de adiantar um pouco mais, esses cruzamentos mais longos. Aliás, eu acho que falta muito isso no Remo, esses lançamentos mais longos, esses cruzamentos mais longos, que já é uma característica bem-vinda. Nesta briga, de fato, seria uma briga com o Pavani, né, até porque o Jadson ele é mais meia, né, joga mais lá para frente. Então seria essa briga com o Pavani justamente para ter esses cruzamentos mais longos, que ao meu ver seria bem-vindo, que é uma característica que falta no Remo, que é justamente para avançar um pouco mais dessa partida. Então, ao meu ver, uma função, né, até porque a passagem dele pelo Corinthians, apesar de 4 temporadas, foi turbulenta, né, não foi uma passagem com grande, enfim, bem notável. Ele vem de lesão, inclusive, é importante reforçar. Fez só 4 jogos esse ano. Exato. Né? Agora, falando de características, taticamente falando, é uma característica bem-vinda. Saulo, se eu te dou a chave do cofre lá do Leão e junto o belíssimo salário de Marcos Braz, quais seriam as posições que você buscaria reforço para manter o Remo nessa briga de topo de tabela? Eu iria atrás de um jogador de área, né? Um cara tipo Diogo Oliveira, mal comparando, um referencial ali do setor ofensivo, um jogador para fazer o que o Regis tenta durante as partidas, ou seja, um meia de bola parada, de cabeça erguida, de bom trato a bola. Sobre o Cantígio, às vezes você contrata um lateral, ele vira ponta, você traz um volante, ele vira zagueiro. O Nicolas, do Paysandu, veio como um ponta pela esquerda, se tornou centroavante, virou ídolo, enfim. Cantígio, por ter essa qualidade de segundo volante e chegar muito ali perto dos jogadores mais ofensivos, pode, na minha ótica, na minha prancheta, ser um cara mais adiantado. Esse homem para fazer uma sombra ou jogar junto com o próprio Regis, desde que ambos, como disse a Eliane, estejam aptos clinicamente, entrem aí num condicionamento físico aceitável para ajudarem o Clube do Remo. Eu vejo muito mais uma grife nesse momento do que propriamente um reforço. Agora o cara pode chegar, encaixar, se adaptar logo às instalações, à cidade, aos companheiros, enfim. Mas o Remo precisa de reforços do meio para frente. Vejo uma equipe estável, ok, tranquila, do meio para trás, e do meio para frente, se houver esses ajustes aí, independentemente de nomenclaturas, mas com jogadores se procurando, tratando bem a bola e criando oportunidades para os jogadores de frente, o Remo pode sim pensar em coisa maior na Série B 2025. Eu já colocaria mais recuado. Já entraria com o Cantígio mais recuado. Não, ele é mais recuado, mas de repente ele pode... Mas eu sinto que ele vindo de trás é mais eficiente do que ele jogando mais avançado. Apesar de que há essa lacuna do Regis, porque não tem os 90 minutos e a sequência, mas encaixando ele já no time, na minha prancheta, eu colocaria mais recuado para ele saindo mais de trás, justamente com esses lançamentos, esses cruzamentos mais longos. Eu também colocaria ele dessa forma. Agora, ele ainda tem condição de fazer a ida e a volta ali pelo corredor central, ou ele vai se sentir, neste momento de pós-contusão, de apenas 4 jogos na carreira, talvez ele não se sinta melhor ali perto do último terço, ou ele quer de fato recuar para ser esse volante de qualidade. São coisas que só o dia a dia darão aí para o comandante e
o jogo aberto Pará é bom por isso, né? Que a gente discorda concordando aqui, né, Eliane? É isso. Em futebol, se tiver só concordância, não Aí tem graça nenhuma. A gente tem que esperar para ver a prancheta Até do Antônio Oliveira e esperar o contrato ser até porque assinado. os olhos da Eliane são muito mais raros que os meus, né? E ela tem uma visão assim Você diferente. tem uma cabeça que contempla CPU, né? bastante todo o futebol. Falando agora de especulação, porque até agora está nesse mundo da especulação, né? Saiu uma informação através de um jornalista lá do Eixo Sul e Sudeste, o Ricardinho, né? Que é um torcedor do Santos, né? Ele falando da possibilidade de um amistoso do Clube do Remo contra o Santos agora na próxima quarta-feira. Santos de Neymar. Os times da Série A estão parados nesse momento por conta do Mundial de Clubes, voltam a jogar no dia 14, dia 15 ali, seria um jogo para voltar a pegar ritmo. O ponto é, Liane, Remo joga sábado contra o Cuiabá, depois no domingo contra a Chapecoense. Estão tentando ali uma manobra para mudar o jogo da Chapecoense, para encaixar no calendário um calendário que o pessoal já reclama muito de Série B, de deslocamento. Seria um jogo caça-níquel. Todas essas informações que eu estou passando, além da questão do Ricardinho, tem também o nosso companheiro Magno Fernandes que está apurando, você pode acompanhar nas redes sociais dele. Como é que tu enxergas isso, Liane? Essa possibilidade que surgiu do nada. Uma informação com muitas camadas de última hora, né? Que a gente até duvida, né? Contra o Santos, retorno de Neymar e já na próxima semana, né? Aí tem que ver para quem isso é bom, né? Sabendo que tem uma sequência de jogos. Vamos lá, você tem um amistoso, ou seja, não vale nada. E falando de Remo, né? E o Remo tem um jogo importante porque quer voltar para a parte de cima da tabela. Está aproveitando aquela gordurinha construída que fica ali na boca do G4, mas quer voltar para o G4. Então a pergunta é: amistoso bom para quem? Ao meu ver, bom para o Santos. Não sei se no quesito dinheiro, né, rentável ali, se tratando de um Mangueirão, seja bom, mas em termos de tabela e de sequência de jogos, é bom para o Santos e acho que o foco do Remo é outro. Talvez a gordura que queiram nesse momento seja nos cofres. Essa é a sensação que dá. Vamos falar de Tuna Luso brasileira. A gente já está na reta final do nosso programa, mas olha, a Lusa vem se destacando nessa Série D, inclusive nos números, tá? A Tuna tem a melhor zaga da competição, tem o quarto melhor ataque da competição e na classificação geral está na quarta colocação. Surpreende, Saulo? Não perde há 2 meses, venceu, foi apenas uma vez derrotado o time do Inácio Júnior, né? Neto, Júnior, Neto, enfim. Mas é o Inácio, né? Que vem aí como um sangue novo, estabilizando essa equipe, dando consistência defensiva. O time melhorou muito essa parte de se defender desde o Campeonato Paraense, sofreu alguns momentos complicados. E assim, é um time que sabe se defender, vai ao ataque de modo pontual, exerce bem o seu papel de mandante jogando aí no estádio do Souza. Não dá para falar em surpresa, não. Quarta colocação, Tuna bem encaminhada à próxima fase, tomara que continue evoluindo. Isso que eu ia falar contigo, Eliane. Às vezes a gente vê times paraenses que vão muito bem, na hora do mata-mata cai. Mas esse time da Tuna eu vejo consistência. E importante lembrar que no Campeonato Paraense, a Tuna foi a pior defesa da competição. É válido lembrar isso porque isso mostra uma construção de trabalho, um avanço de trabalho. Eu sempre falei da admiração que eu tenho pelo trabalho do Inácio, por tanto que ele estuda, né? E vê esse trabalho com a Tuna. A gente tem uma Tuna que enfrentou o Águia agora com desfalque, sem o Ronald, né? Artilheiro do time. E ainda assim fez um trabalho com consistência. Acho que essa é a palavra, consistência e evolução do trabalho do Inácio à frente da Tuna. Vamos ver 2 mensagens rapidinho, só pra gente encerrar dando moral pro torcedor e já eu passo a bola pro pessoal do Bora Cidade. Olha só, o time do Paysandu melhorou muito com esses novos jogadores, ainda tem muito a crescer na temporada. Vamos pra cima, Papão. Cianjos do Rio São Gregório, em Barcarena. Mais uma mensagem, a última para dar moral para quem dá moral pra gente. Bom dia, Danilo e Liliane. No sábado vamos lotar o Mangueirão. Eles vão sentir a pressão da torcida. Leão rumo ao G4, ao Beto do Roraima, Amapá. Só que tudo isso é assunto para o nosso programa de amanhã, o Jogo Aberto Pará. Eu já vou chegando junto aqui agradecendo o Saulo Zaire e também Liane Coelho, porque eu tenho que passar a bola para ela, que hoje está sozinha, Natália Lago. A Genô está de férias. Feliz uma hora dessa, com o jogo de ontem. Uma hora dessa, o Agenô tá curtindo na praia, um churrasquinho, e a Natália Lago trabalhando. Alguém tem que trabalhar, hein, Natália?
Alguém tem que trabalhar, Danilo. Boa tarde para você, para a Liane, para o Saulo Zari, convidado aqui do Jogo Aberto Pará. Mas olha, tô de boa, vai dar tudo certo. Enquanto isso, eu também estou na tranquilidade aqui com toda a minha equipe do Bora Cidade para levar muita informação para vocês aí de casa. Boa tarde para vocês, viu? Boa tarde, Natália. Bom programa, tenho certeza que está recheado de informações legais. Obrigada, Danilo. Boa tarde para vocês e boa tarde para vocês de casa que nos acompanham a partir de agora.